Pastor, e a oração em línguas edifica, transforma, e você falou algo importante, que um dos primeiros resultados, depois da unção tangível, mas parece que o primeiro resultado que você começou a ver a manifestação foi da porta de emprego, na área financeira. Também pode ajudar na economia, pessoas, porque muita gente, principalmente passamos a pandemia agora, em nome de Jesus acabou, vamos declarar isso. Sim. Muita gente ficou desempregada, alguns fecharam negócio, empresas, e muitos estão endividados, né? Mas isso também pode afetar também a nossa vida, economia, prosperidade. Eu vi uma mensagem do pastor, é claro que não era falando de oração nenhuma, mas falando sobre prosperidade do cristão, né? Que também é um tabu em alguns lugares, que acho que é errado o crente prosperar. Aí que podia falar sobre isso, e também isso também vai afetar a economia. E é bom dizer que todo crente deveria ser próspero. Todo crente, todos. Imagina se todos entrasse nisso. Mas, pastor, vamos lá. Quando você ora em línguas, você vai despertando a sua mente espiritual, né? E aí você vai despertando para o quê? Para tudo que diz respeito aos mistérios de Cristo, né? O que inclui uma vida de prosperidade e de bênção, né? Então eu acredito que através da oração em línguas, Deus foi aos poucos me conduzindo, primeiro com a porta de emprego, mas aos poucos ele foi me conduzindo para essa jornada de viver uma vida melhor. Porque assim, eu era muito pobrezinho, muito, mas muito. Quando eu digo que eu ficava lá deitado naquela cama orando, era uma casa pequenininha de 1,5 cômodo. Essa sala que nós estamos fazendo o podcast aqui, se dividisse no meio, era a casa onde eu morava, é isso aqui. A casa onde eu morava, eu ficava ali orando em línguas. Não tinha lugar para colocar uma mesa com as cadeiras para jantar, almoçar. Não tinha, porque não cabia, pastor. A cozinha era tão pequenininha que cabia um fogão, uma geladeira, uma pia. Não cabia mais, e um armáriozinho que é em cima da geladeira. Não cabia mais nada. Então o quarto tinha a cama das crianças e a cama de casal no quarto. E mais um guarda-roupa. Então era muito pequeno. Então Deus foi me tirando dali. Agora, como que ele tira? Ele tem que ir me convencendo. Através da oração em línguas, Deus vai me conduzindo para a palavra, sabe? Porque enquanto eu orava em línguas, eu sempre ouvi pregações. E ouvi pregações de vários assuntos, né? E eu passei um longo tempo da minha vida ouvindo também sobre essa área financeira e crescer na mentalidade, porque é isso que precisa. Então, através da oração em línguas, ele vai te conduzir no que for necessário para a sua vida. Qualquer coisa que precisa mudar. O Dave Roberts fala disso, né? O que precisa mudar, ele vai conduzir. Então, na minha vida, eu precisava crescer, expandir interiormente, né? Então, eu comecei a sair dali daquela casa pequenininha, né? Que eu chamo de 1,5 cômodo, e era isso, para uma casa de 3 cômodos. Para mim, foi uma prosperidade tremenda na época. Eu coloquei um sofá na sala, não tinha sala. Já ficou feliz. Meu Deus, aquilo era o céu. E agora na cozinha eu coloquei aquela mesa com as 4 cadeiras, uma mesa redonda, 4 cadeiras. Na sala, um sofazinho ali, um jogo de sofá, né? Simplesinho, né? Tudo simples. Mas assim, para mim era um sonho, pastor. Agora eu não deixei mais minha filha e meu filho comer na cama sentado. Não deixei mais minha esposa, sabe? A gente passou a ir para a mesa comer. A partir daquele dia que a gente foi morar nessa casa de 3 cômodos, nós não comemos mais na cama, porque a gente só comia sentado na cama. Não tinha lugar. Não tinha espaço. Então, a partir de agora, a gente senta na mesa. Então, mudamos, como eu te falei, de 1,5 cômodo para 3 cômodos. Depois fomos para 4 cômodos. Então, os meus filhos agora estavam dividindo um quarto. Porque na segunda, no caso, apesar de ser 3 cômodos, ainda estávamos no mesmo quarto. Né? Porque a diferença dos meus filhos, a gente teve a Sara talvez um ano e pouco depois do casamento. O Gustavo mais 1 ano e meio depois. Então, muito próximo. Né? Então, a gente teve pouco tempo só nós dois. Né? Então, eles passaram por quase tudo que a gente passou na vida. Sabe? Então, de 1,5 cômodo para 3... certo? De 3 para 4, agora eles tinham um quarto que eles dividiam. Depois nós fomos para um apartamento fantástico. Esse apartamento pequeno, como um apartamento de 60 metros quadrados, 61 metros quadrados, mas era lindo, apartamento lindo, pastor. Tudo aluguel, mas era um sonho também. Então agora o meu filho já tinha um quarto dele, a minha filha o quarto dela, né? E a gente nós. Então já estávamos agora cada um no seu quarto. Então imagina a prosperidade aí. Isso é prosperidade demais, né? E isso eu não estou contando ainda também do carro, e vai tendo um carro, depois a conquista de trocar de carro e tal. Mas aí, o que aconteceu? Desse apartamento nós fomos para uma casa que a minha filha escolheu qual quarto ela ficaria. Entende? Então, uma casa grande, né? Aí depois agora nós fomos para outra casa
Uma casa bacana, bem legal. Meu filho tem um quarto dele, minha filha tem um quarto dela, eu tenho o meu. Então, uma casa bem legal, né? Nós estamos agora. Uma casa bacana e tal. Garagem que cabe 2 carros, né? E agora eu tô com um carro legal porque eu fui crescendo de carro em carro, sabe? Carro. Crescendo de A carro fé, em a carro. fé, A a fé. fé em fé. Então, assim, Deus vai libertando a gente. Então, acho que, vamos dizer, entender aqui, a prosperidade começa dentro, né? Isso. Sempre é por dentro. Que aí dentro aí se manifesta depois fora, né? É porque quando eu estava naquele cômodo e meio, só voltando um pouquinho, já vinha dentro de você aquele inconformismo de estar naquele lugar. Isso já é uma mudança interior. Você falar aqui eu não vou ficar. Essa mudança interior, ela provoca você de um jeito a pensar, esse lugar não é para mim. Já deu até aqui, foi bênção até aqui, mas é hora de mudar. Hora de dar voos maiores, sabe? Aí você está naquele voo maior, aí Deus vem de novo. O seu interior cresceu de novo. Aí você fala, aqui foi bom até aqui, hora de dar voos maiores. Aí você vai para um voo maior. Certo? Você vê que foi crescendo. E você vai crescendo, entendeu? Eu não parei. Eu costumo dizer, crescendo, né? eu não parei de crescer. Eu estou apenas no início do crescimento. Continua crescendo aí, em nome de Jesus. A mesma coisa com respeito à igreja, no que diz respeito ao pastoreio. Porque eu fui assumir a igreja, comecei a pastorear em 2011, dezembro de 2011. Está na mesma igreja até hoje? Mesma igreja, estou pastoreando essa igreja, só que a gente já mudou de prédio, crescemos, sabe? Eu vi um vídeo, você estava acho que fazendo púlpito nesse vídeo. Nesse prédio que nós estamos hoje. Nesse novo, né? Aí sempre a gente está melhorando esse prédio. Vamos ver que está cada vez ficando maior. Isso, e o prédio já está ficando pequeno. Pequeno. E vai ficar pequeno logo. Vai ficar. Isso. E a gente... Crescimento. Porque assim, ó, Deus os abençoou e lhes disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Isso tem que ser natural. Crescer é algo natural na mente de Deus. Se não estiver crescendo, é que tem e alguma multiplicando, coisa. Multiplicando tem alguma coisa. Isso, é a mão do homem. Sempre que não estiver crescendo e multiplicando, o homem está atrapalhando. Isso. Tem errado acontecendo. Isso. Porque no natural, Deus já abençoou e já disse, crescei-vos e multiplicai-vos. É natural para Deus isso, na mente dele. Tem que ser natural na nossa mente. Por exemplo, estou te dizendo que eu cresci até aqui, mas eu não parei de crescer. Por quê? É natural que o ano que vem eu já vou estar em outro nível, em outro patamar. Sim. Né? Se então, você tudo estacionar aqui, aí não é natural. Tudo isso nós estamos dentro do assunto da oração em línguas. Então, a oração em línguas ela vai provocando a gente.